Graça e paz, amadas, amém? Hoje vamos para mais um dia com as mulheres da Bíblia. E hoje, no 20º dia, vamos estar estudando e meditando sobre a personagem Joquebede, com o tema fé e coragem para tomar decisões difíceis. E a palavra que vamos estar lendo hoje está lá em Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. Amém? Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com um descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal do rio, da beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a uma criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dele, disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Glória a Deus, né? Nós vemos aqui nessa história de Joquebede uma mãe de coragem. Joquebede era um exemplo de fé e de coragem. Seu nome é citado lá no capítulo 6, no verso 20. E anteriormente, no capítulo 1, a gente vê ali que os hebreus estavam crescendo muito ali no Egito. Então, o Faraó decidiu exterminar, né? Ali a partir das crianças ali. E ele deu ordem às parteiras ali. E nessa história aqui de Joquebede, nós vemos que ela era uma mulher muito corajosa. Ela foi uma mulher corajosa. E ela fazia parte desse povo de Israel e ela vivia ali no Egito naquela época. E quando o Faraó ali começou a perceber que o povo de Deus estava crescendo numerosamente ali e ficando mais forte, ele ficou ali com medo de o caso de uma guerra, que os hebreus se unissem ali contra eles e batalhassem ali contra eles. Então, ele determinou, como eu disse, ali, e fala ali no capítulo 1, que ele determinou ali que as parteiras daquela época matassem as crianças hebreias, que nascessem do sexo masculino. As meninas poderiam viver, mas os meninos era para eliminar, né? E essas parteiras, elas temeram a Deus e não obedeceram a Faraó. Então o Faraó ali, ele deu uma nova ordem, dizendo que todo o povo, todos os filhos que nascessem ali dos hebreus deveriam ser jogados ali no rio Nilo. E em meio a esse decreto, para todos os meninos, filhos das hebreias ali, foram mortos e lançados ali no rio. E eis que nesse contexto todo, Joquebede dá à luz a um filho, um menino lindo ali, como fala na palavra, né? Um garoto lindo. Porém, ele poderia ser morto, né, por essa situação, por esse decreto que foi ali. Porém, nesse momento ali de desespero, muitas mulheres poderiam se desesperar, imaginar o que poderia acontecer. Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Mas Joquebede não. Ela confiou ali na promessa de Deus, que Deus levantaria um libertador, e contrariando a ordem de Faraó, aqueles pais decidiram que fariam o possível pela vida do seu filho, para que ele não fosse sacrificado, né? E no princípio, ela conseguiu esconder esse menino por 3 meses. A fé especial dessa mulher é inspiradora e precisamos aprender com ela.
E ali, Joquebede não ficou ali sentada, lamentando aquela situação, esperando uma solução. Chegou os 3 meses, não consigo mais esconder esse menino. Ela não ficou ali esperando que a solução viesse de fora. O seu filho poderia ser morto a qualquer momento. Ela sofria com a possibilidade de perder o seu filho. E fez de tudo ali para que estava a seu alcance para salvar a vida desse menino. Certamente, à medida que aquele menino crescia, o seu choro ficava mais vigoroso e ela tinha medo de ter o filho descoberto pelos egípcios e ser morto ali. E ela deve ter pensado em muitas coisas, mas ela viu no rio Nilo, aquele lugar que estava sendo um lugar de morte, mas ela viu aquele lugar como uma possibilidade para a saída, para a solução daquela situação. Apesar de saber que o rio era completamente repleto de crocodilos, e ali era o lugar onde Faraó estava jogando, matando as crianças, ela sabia também que havia muitas mulheres naquela margem daquele rio, se banhando, pegando roupa, inclusive lavando roupa, inclusive a filha de Faraó. E ela teve a criatividade e a atitude naquele momento de preparar um cesto de jugo para ali e vedar com betume para evitar que a água entrasse ali. E ela não pegou qualquer cesto para colocar de qualquer jeito o menino. Ela fez questão de reforçá-lo ali com piche, com betume, para que este se tornasse resistente. Era uma situação ali de emergência e alguma coisa precisava ser feita. Ali a gente vê ali que o rio onde todas aquelas crianças estavam morrendo, estavam sendo jogadas ali, era o lugar da solução ali, o único lugar que ela viu para salvar o filho dela. Oh, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós temos que enfrentar aquilo ali. Mas aquele caminho é caminho que tá difícil, tá complicado a situação ali, mas nós devemos confiar no Senhor. E contudo ela fez mais, além de orar. Com certeza naquele tempo ela estava vivendo ali um período de oração. Ela fez mais do que orar e esperar no Senhor, ela agiu. Joquebede usou o seu senso comum e os recursos para proteger o seu filho ali, né? Naquele momento. Não há nada mais importante que possamos fazer para nossos filhos do que cobri-los com oração. Podemos dar passos básicos para garantir sua segurança, checando o ambiente em que convivem e seus amigos, revisando regras de segurança com eles e nos envolvendo em suas atividades. Após ter feito tudo o que era humanamente possível, precisamos confiar os nossos filhos nas mãos do Senhor. O mesmo Deus em que Joquebede confiou para cuidar do seu filho enquanto ele flutuava em um cesto no rio Nilo. Qual tem sido a nossa atitude diante das dificuldades que temos enfrentado com os nossos filhos? Nós fingimos que não é com a gente ou buscamos ajudas e alternativas para resolver o problema? Nós ficamos desesperadas, sem ações, lamentando, ou enchemos-nos de coragem e nos armamos com o escudo da fé e enfrentamos o problema, sabendo que Deus está no controle da situação. Ô mulher de Deus, entra em combate pela vida do teu filho, da tua filha. Tenha fé, coragem, vai à luta. Entre em oração hoje. Paga o preço por esse filho em nome de Jesus. Essa mulher ali, ela provou ser uma mulher de ação. Ela não ficou ali parada esperando que Deus fizesse tudo, mas sabia que precisava cooperar com Ele, fazendo o que estava a seu alcance e deixando nas mãos dele o impossível. Ela se dedicou com excelência à sua parte. Quando não era mais possível esconder seu filho, Joquebede elaborou ali um plano. Ela depositou o cesto naquele rio e também depositou toda a sua confiança no Senhor. Ela deixou ali sua filha vigiando e colocou sua confiança em Deus. Tendo feito a sua parte, sabia que somente Deus poderia concluir aquela obra. Aleluia, né? Acreditar que Deus é um Deus de milagre pode até ser fácil, mas colocar nas nossas vidas nas mãos dele, contrariando tudo o que parece sensato, exige coragem.
Ao colocar seu filho nas águas perigosas do rio Nilo ali, ela provou que tinha muita coragem, confiança em Deus. E estava ali e confiou que Deus estava cuidando de tudo ali. E possivelmente Joquebede pode ter questionado por que as coisas tinham que ser daquele jeito. Porque Faraó tinha dado aquela ordem de matar os meninos. Mas mesmo com estes questionamentos, ela acreditou em Deus, que Deus estava no comando. Na nossa vida hoje também é assim. Embora nem sempre entendemos as consequências, as atitudes das pessoas, as situações adversas que vêm sobre as nossas vidas, Deus é sempre soberano e tudo Ele conduz. Será que confiamos que Deus está cuidando do nosso filho, dos nossos filhos, da nossa família? Que a vida de nossos filhos depende mais da providência divina do que das nossas? É claro que temos o dever de proteger e cuidar dos nossos filhos, mas a vida deles está nas mãos protetoras e amorosas de Deus. Apesar de saber que daquela hora em diante nada mais estava sob o seu poder, Joquebede colocou suas esperanças em Deus. Ela não se pôs a chorar e a lamentar sua condição, mas ela lançou mão daquilo que deveria ser sempre a nossa primeira opção, a oração. Ela entrou em oração e fervorosamente orou e confiou a vida do seu filho a Deus e aos seus anjos que foram cuidar dele, que foram enviados para cuidar dele. Quando seu filho voltou ali para casa, né, que nós vemos aqui na palavra que a irmã dele ali, quando ficou ali vigiando ali, foi quando a filha de Faraó pegou aquele menino, ela perguntou ali, né, queres que eu vá chamar uma da Hebreia para amamentar essa criança? E ela mandou ali chamar, e essa menina foi lá e chamou quem? A mãe de Moisés, né? E ela foi ela que foi incumbida ali de amamentar, de criá-lo, e ela foi paga um salário para ela cuidar do seu próprio filho ali, né? E ela tomou e ela criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe ali a filha de Faraó. E ali nós vemos que aquele período ali em que a educação é formada, em que o caráter é moldado ali, foi o tempo que esse menino ficou com Joquebede. Deus é tão maravilhoso, tão perfeito em tudo que faz, o teu amor, o teu cuidado ali. Ele salvou a vida daquele menino e ele foi criado ali por Joquebede, né, naquele tempo do caráter desse menino ser moldado. E quando seu filho ali, ele voltou para casa sob a ordem ali da filha de Faraó, que enviou ali que ela criasse ali, Joquebede se dedicou profundamente à educação desse menino. Ela sabia que em algum momento ela teria que levá-lo de volta ao palácio. Portanto, sua educação deveria ser a base sólida, muito bem fundamentada em Deus. E ela o advertiu contra o pecado, contra a idolatria, ensinou o amor de Deus ali. E a gente vê que ao retornar ali no palácio, né, chegou a época daquele menino retornar ali ao palácio. Porém, ele não se esqueceu do que havia aprendido com sua mãe, e todo aquele ensinamento foi para ele como um muro de proteção ali contra o orgulho, a incredulidade, contra as coisas ali que ele ia viver ali. Nada daquilo influenciou o caráter de Moisés, né? O que Moisés se tornou e a missão que ele cumpriu foram constantes testemunhos da importante obra realizada por sua mãe hebreia, por Joquebede. E ele poderia ter escolhido as glórias desse mundo, mas ele, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele escolheu ali antes ser maltratado como povo de Deus, do que passar um tempo ali de gozo no pecado, na vida do pecado ali naquele palácio, né? E o caráter dele não foi mudado ali naquele lugar. Joquebede foi grandemente recompensada por cooperar com Deus na educação do seu filho, pois mais tarde aquele menino se tornou o libertador de Israel. Deus hoje tem plano
planos extraordinários para os nossos filhos? Será que Ele pode contar conosco para a sua obra se cumprir na vida dos nossos filhos? Será que estamos ensinando os nossos filhos os valores, a justiça de Deus, moldando o caráter dos nossos filhos ali nos caminhos, nos preceitos, nos mandamentos do Senhor? Que ensinamento nós temos transmitido aos nossos filhos? Nós estamos ensinando eles a caminhar no caminho do Senhor? Que Deus nos dê força para sermos verdadeiras Joquebedes nesse tempo moderno. Joquebede ali, ela colocou sua fé em ação. Ali, quando as coisas ali, ela teve que colocar sua fé em ação no momento ali das dificuldades, no momento ali da luta, daquela situação toda, ela colocou sua fé em ação. Ela confiou em Deus, tomou uma atitude ali e agiu. Às vezes o medo pode vir, as situações terríveis, as provações, as situações podem fugir do nosso controle, mas que venhamos confiar em Deus, nosso Pai, que venhamos depositar a nossa fé ao Senhor, que venhamos ter coragem, ousadia, aleluia, e venhamos tomar atitude ali e fazer algo que estiver ao nosso alcance. Quantos riscos de fé nós temos enfrentado, já enfrentou em nossa vida? Nós temos que colocar nossa fé em ação. O que tem impedido nós de lançar o pão às águas? Que tenhamos a mesma fé de Joquebede e então colheremos a bênção de assumir o risco da fé, de colocar nossa fé em ação, não ficar ali lamentando, murmurando, reclamando. E nós vemos que essa mulher, ela tinha princípios na vida dela. Ela tinha Deus, ela confiava em Deus, ela tinha fé, ela tinha convicção que Deus iria fazer algo. E ali nós vemos que ela deu valor, né? Aquilo ali, o filho, ela podia se desesperar. O que está acontecendo com todo mundo? Tá matando o filho de todo mundo. Tá acontecendo com todo mundo, vai acontecer comigo também. A situação, eu não vou ficar ilesa disso. Não. Ela teve coragem, ela teve ousadia, ela escondeu ali o seu filho. Tem coisas, mulher de Deus, que você tem que esconder, os planos, os projetos, os sonhos de Deus que você tem, não tem que ficar espalhando. Esconde ali no Senhor, nos coloca aos pés do Senhor, fale somente com Ele, esconde dos olhos do inimigo. E ela creu ali, creu que Deus faria algo, e ela intercedeu ali, ela entrou em intercessão ali, quando seu filho foi colocado ali, ela confiou, ela orou em nos momentos da sua dificuldade, do seu desespero ali, da situação que ela podia se desesperar, não, ela confiou. Ela acreditou que Deus ia fazer algo. E olha para você ver, Deus é tão maravilhoso que ela mesmo cuidou daquele menino. Ela criou, moldou o caráter daquele menino, sendo instruída e direcionada por Deus. Aleluia. E ela instruiu na educação daquele menino, que o levou a ser um grande libertador, né? Da nação ali. E ela foi um instrumento do milagre, ela foi um instrumento do milagre na vida dos seus filhos. E Joquebede ali ela se posicionou no lar dela como guardiã. E nós temos que posicionar como guardiã no nosso lar, guardiã dos nossos filhos, dos nossos esposos, ser mulheres de oração, porque quando nós nos posicionamos como guardiã, as coisas dentro do nosso lar se tornam diferentes. Essa mulher era inteligente, era confiante, humilde, corajosa. E se você é mãe, nós como mães, Joquebede nos deixa um alerta da importância de nossos filhos serem educados diretamente para serem servos de Deus. Ela levou a sério o seu chamado como mãe. E mesmo com pouco tempo que ela teve ali com Moisés, ela ensinou os caminhos do Senhor para seu filho. Esse chamado é nobre perante Deus. E quanto mais nós nos deleitamos na palavra de Deus e investimos esses ensinamentos na vida dos nossos filhos, mais eles terão a oportunidade de herdar nosso amor e devoção por Deus e a nossa fé nele. Aleluia, nós somos espelhos dos nossos filhos. Aleluia, nós somos ali aquelas que encorajam os nossos filhos. Mulher, encoraje os seus filhos, ore por eles, lute por eles,
com oração, com fervor, instruindo nos caminhos do Senhor. Amém? É o ensinamento que Joquebede deixa para nós no dia de hoje. Ser mulheres é exemplo de fé, de perseverança, de coragem, mulheres de oração, que batalham em oração pela vida dos teus filhos, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, amado, eterno, grandioso Pai. Ao Senhor te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nos instrui, nos direciona, nos dê sabedoria, Pai. Pai, como essas mulheres da Bíblia que nós temos aprendido, mulheres de coragem, mulheres de sabedoria, de fé, meu Pai. Nenhuma delas estava ali em situação fácil. Todas elas teve que enfrentar, meu Pai, uma dificuldade, uma situação difícil. Assim como elas, meu Pai, nós temos situações difíceis a ser enfrentadas, mas que venhamos como elas ser mulheres que tenham fé, coragem, venhamos a agir, meu Pai. Joquebede ali, nós vemos que ela cumpriu o seu papel de mãe com seriedade, criando seus filhos ali com consciente dedicação ao Senhor. Certamente, Senhor, nós sabemos que ela deve ter sido a maior influência ali do Senhor na vida daqueles filhos. E nós vemos ali que o Senhor abençoou e que o filho dela se tornou liderança ali daquele povo, meu Pai. Que nossos filhos, Pai, venham ser usados como instrumentos do Senhor nessa terra, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda e proteja a mente e o coração dos nossos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Revista-os com toda a tua armadura, Pai, para que ele possam estar firme contra as astutas ciladas do inimigo nesse mundo tenebroso, ó Pai. Pai, que nós venhamos ensinar o valor, o caráter do Senhor, meu Pai, moldar o caráter deles, meu Pai, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos, descansamos e depositamos a nossa confiança em Ti, Pai. Nós colocamos nessa manhã a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos, no Teu altar, e os entregamos a Ti, ó Pai. Faça na vida deles segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, meu Pai. Que sejamos mulheres usadas como instrumento de milagre na vida dos nossos filhos, assim como o Senhor usou Joquebede, ó Pai. Em nome de Jesus, que venhamos ser mulheres que posicionamos como mulheres guardiando nossos lares, meu Pai, cobrindo nossos filhos com oração, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.